bem, queridos, hoje nós vamos seguir na nossa série de mensagens que estamos aos domingos, refletindo sobre uma carta do Novo Testamento. Vocês sabem qual é? Já que hoje não tem aqui, né? Tiago, isso. Aí alguém pode dizer a carta de Paulo a Tiago. Não, calma. A carta de Tiago mesmo, né? A carta de Tiago às igrejas. E nós temos aprendido muito sobre a fé na prática, a fé em ação. E a gente vê que fé e obras de obediência são inseparáveis. A fé verdadeira e obras de obediência são inseparáveis. E a gente tem visto isso e sendo grandemente desafiado. Quando a gente expõe livros inteiros da Bíblia, e se você depois você pode ouvir, a gente pode dar um jeito de subir também só o áudio que seja, com a imagem lá no YouTube depois, você se não perder a sequência, além das nossas plataformas de podcast, a gente vê como Deus tem de fato nos ensinado, nos instruído, nos dado da sua palavra para nos fortalecer. E é isso que nós precisamos da palavra de Deus. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia e aí agora deixar ela aberta, já que hoje nós estamos temporariamente sem a projeção. Mantenha a Bíblia aberta ou então vá ouvindo Tiago 3, de 13 a 18. Tiago 3, de 13 a 18. A palavra do Senhor diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a palavra lá do alto, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Palavra do Senhor, Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos instrui na Tua palavra, nos dirige, Espírito Santo de Deus, para compreendermos e aplicarmos a verdade que aqui está. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. A palavra do Senhor aqui nos diz que existem duas fontes de sabedoria. Duas fontes de sabedoria. E em qual delas você bebe, vai fazer toda a diferença na sua vida. Qual é a sua fonte de sabedoria? Vai fazer toda a diferença. A minha oração é que hoje a gente saia daqui capaz de discernir de onde é que a gente tem bebido, de onde é que a gente tem buscado sabedoria, que tipo de sabedoria a gente tem usado para a nossa maneira de pensar, para a nossa maneira de agir, para as nossas decisões, para a maneira de falar, para a maneira de viver. E que a gente tome a decisão de usar a fonte certa. Que a gente tenha a capacidade de discernir e que a gente tome a decisão de usar a fonte certa. Primeiro Tiago chama a nossa atenção, no verso 13, com uma pergunta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Todo mundo gostaria de levantar a mão e dizer, Tiago, eu, né? Olha para mim. Eu gostaria, e aí ele diz, quem quer ser considerado sábio, em outra tradução fala, quem quer ter essa reputação, quem quer ser conhecido como alguém que sabe das coisas, que entende, que é procurado pelas outras pessoas para ter ajuda, para dar direção. Quem não quer ter sabedoria? Não é verdade?
um pastor que eu considero um mentor para mim, ele sempre diz assim, o pastor Ricardo Agreste, ele sempre diz, ficar velho é inevitável. Todo mundo vai ficar. Não adianta você, alguns tentam, pintar o cabelo, fazer uma coisa, fazer outra, mas todo mundo vai ficar velho. Mas a opção de ficar sábio é de fato uma opção. Ficar velho é inevitável, mas ficar sábio é uma opção. A gente pode no final da vida se tornar um velho ranzinza e ainda tolo, ou ser aquele velhinho sábio e amoroso que as pessoas gostam de estar perto e que a gente tem sabedoria de Deus, amor de Deus para transbordar as pessoas ao nosso redor. Então essa pergunta chama a nossa atenção. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Quem quer ser considerado sábio? E aí Tiago vai apontar o caminho. Aprenda a viver de forma sábia. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Tiago sempre nos trazendo para o chão da vida, para a realidade do evangelho na vida real. Isso vai acontecer nas suas ações, ele está dizendo. Vai acontecer na maneira como você se porta, na sua conduta. E aí então ele vai passar a nos expor, a falar dessas duas fontes que oferecem tipos diferentes de sabedoria. Ele vai falar de um tipo de sabedoria que vem de Deus, que agrada a Deus, que honra a Deus, que é boa para quem recebe, que é boa para as pessoas ao redor. E vai falar de um outro tipo de sabedoria que não vem de Deus, e que não agrada a Deus, e que não honra a Deus, e que destrói a vida das pessoas que a buscam. E aí ele vai começar a falar justamente dessa última. Ele começa falando do que ele chama de sabedoria do mundo. E aí eu quero que você olhe para o verso 14. Ele diz: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada. Perceba as características da sabedoria do mundo. Se vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Verso 16: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Há uma sabedoria que não vem de Deus. E que Tiago ainda diz de maneira bem forte para nós. Você percebe que Tiago sempre pega pesado. Ele diz: há uma sabedoria que vem do inferno, que é do diabo, que é demoníaca. Ele fala, de certa forma, ela é do mundo, ela é terrena, mas ela é também, ela vai descendo mais, ela vai ficando pior. Ele diz é animal e demoníaca, é mais profundo o nosso problema. E aí a gente precisa lembrar de Efésios 6,12, onde a gente lê que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as potestades, os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse tipo de sabedoria, meus irmãos, que é a sabedoria do mundo, ela é a antítese completa da sabedoria de Deus. É exatamente o oposto de tudo que vem de Deus. E esse tipo de sabedoria, ele é sutil. A influência desse tipo de sabedoria é sutil nas nossas vidas. Ela não vai aparecer de chifres, de vermelho, diante da gente. Ela aparece de maneira sutil. Em Gênesis 3, a serpente tenta Eva a confiar mais em si mesma do que confiar na sabedoria de Deus, ao olhar para o fruto que Deus havia dito para não comer. Ela começa a fazer Eva questionar o amor, a bondade, os bons propósitos de Deus para a vida deles. E aí, é exatamente isso que o nosso adversário faz conosco, ainda hoje. Um resumo da sabedoria do mundo é essa: é nos fazer confiar mais em nós mesmos do que confiar em Deus. Então, eu sei o jeito de resolver esse problema. Eu sei como as coisas devem ir.
Deus fica no canto da existência, Deus é na igreja, Deus é no domingo, mas para resolver esse problema financeiro, para resolver esse problema conjugal, deixa que eu resolvo. Essa é a sabedoria do mundo. Confiar mais em si mesmo do que em Deus. Em outras palavras, tudo tem a ver, essa sabedoria tem a ver com perspectiva. A partir de qual perspectiva nós estamos olhando para a vida. E a sabedoria do mundo tem uma perspectiva limitada. Ela olha para a vida, mas olha de maneira limitada. E quais são as limitações que ela tem? Por exemplo, ela não vê as coisas à luz da eternidade. Não considera o eterno. Considera só o aqui e agora. Considera só o que tem causa e efeito imediato. Não vê as coisas à luz da eternidade. Também não vê as coisas levando a glória de Deus em conta. Não leva a glória de Deus em conta. Não coloca na equação viver para a glória de Deus. Não coloca na equação também viver para o bem do outro, para o bem do próximo. É sempre aqui e agora, sem eternidade, e é sempre eu mesmo, sem Deus e sem o próximo. Essa é a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo também mede todas as coisas pela medida como essas coisas me afetam. Ou seja, ela está preocupada só em mim mesmo, em afirmar a mim mesmo, em me promover diante das outras pessoas, que as pessoas me vejam, gostem de mim, me vejam, falem bem de mim, fazer avançar os meus sonhos, os meus projetos, o que eu quero que aconteça. Na sabedoria do mundo, há sempre uma pergunta que dirige o meu pensamento e as minhas ações, que é: o que eu quero, o que eu ganho com isso? O que eu posso tirar disso? O que eu posso ganhar com isso? Que vantagem eu levo? Essa é a sabedoria do mundo. Essa é a sabedoria que não é a de Deus. A sabedoria que Tiago fala que ela é terrena, animal e demoníaca. E ela é sutil, ela está presente, ela está espalhada nesse mundo, e ela está infiltrada, presente em qualquer lugar que a gente olhe. Pega um filme, pega uma série que você assiste, pega qualquer coisa, espreme, e vai sair esse tipo de sabedoria. Confiar mais em mim mesmo e não confiar em Deus. Buscar o que é melhor para mim e não para viver para a glória de Deus e para o outro. Está presente nos filmes, nas séries, nas redes sociais, então, de monte, nas conversas. Está presente no mundo e está presente em nós também. Essa é a má notícia. Infelizmente está presente em nós também. Mesmo que a gente não perceba, a ação dela é sutil. Eu quero que você pare e pense um pouquinho. Perceba como ser autocentrado não é exatamente a raiz dos nossos problemas. Você pode achar que é a solução, mas a palavra de Deus quer te mostrar que o problema é esse. O nosso problema é ser autocentrado, é viver para si mesmo. Pensa num casamento, por exemplo. A raiz do problema dentro de um casamento é justamente o fato de que cada um está pensando o que eu ganho. Nunca quero perder, o que é melhor para mim. Num ambiente de trabalho a mesma coisa, numa comunidade a mesma coisa. A raiz dos nossos problemas é sermos centrados em nós mesmos. A sabedoria do mundo vai nos dizer isso. E diz de tantas e tantas formas. Talvez até nos ditados. Você já ouviu aquele? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é antigo, hein? Você vê, não estou falando só de séries e filmes novos. A sabedoria do mundo é antiga. E não é só porque algo é antigo quer dizer que é bom. Às vezes a gente tem isso, né? Às vezes a gente vive a síndrome da Era de Ouro. Não, o que é antigo é bom. O que é novo é ruim. Mas nem sempre, meus irmãos. Nem sempre. Às vezes o que é antigo é ruim. E às vezes Deus está trazendo algo novo diante dos nossos olhos e fazendo coisas novas. E nosso Deus é aquele que diz: eis que faço novas todas as coisas. Então não vamos cair nessa da síndrome da Era do Ouro. Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Se eu não pensar em mim mesmo, em primeiro lugar, quem vai pensar? Ah, como isso vem disfarçado de sabedoria. Mas é a sabedoria do mundo. É sempre eu em primeiro lugar. É triste, eu já disse isso aqui, eu fico triste de ver pessoas que viveram por essa sabedoria, vivem por essa sabedoria a vida inteira e vão chegando num determinado momento da vida e estão se sentindo infelizes, estão se sentindo miseráveis, justamente por ter feito essa opção, justamente por estar caminhando nessa sabedoria do mundo, autocentrada, esquecendo de Deus, esquecendo do próximo. E aí elas se veem tão miseráveis, tão infelizes, vão buscar ajuda. E vão, às vezes, procurar um profissional, vão procurar um terapeuta, e esse terapeuta diz: ei, é hora de você procurar pensar em você em primeiro lugar. Mas é esse o problema, muitas vezes. E é trazido como solução. Não era isso justamente que te trouxe até essa posição, a essa situação de miséria? Meus irmãos, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Enquanto isso, Jesus está nos dizendo no Evangelho, se nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o contraste. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Você percebe o contraste, meus irmãos, da palavra de Jesus? O egoísmo versus o viver para a glória de Deus e o viver para o bem do outro. O perder a vida pela causa de Jesus. Aí sim nós ganhamos, aí sim nós achamos a vida. O egoísmo está no centro da sabedoria do mundo. E Tiago diz que isso é demoníaco. Ele usa essa palavra forte. E não se engane, o diabo não quer que você o adore. Ele não precisa disso. Ele só precisa que você adore a si mesmo. Ele só precisa que você construa um ídolo de si mesmo e viva para o seu conforto e viva para o seu prazer. Só isso. Tiago enfatiza que a sabedoria do mundo, ela é, no verso 15 ele diz, cheia de inveja amargurada, cheia de sentimento de rivalidade. Olha como ela se relaciona com pessoas, ela é egoísta. E na hora que ela vai se relacionar com o próximo, não é a partir do amor, não é a partir do negar a si mesmo, não é a partir da entrega, é a partir da inveja amargurada e do sentimento de rivalidade. É sempre comparando a si mesmo com outras pessoas. O que eu tenho, o que o outro já tem. Ver quem está melhor, ver quem está pior. E a gente está vivendo num mundo em que isso está se tornando, meus irmãos, nós estamos em níveis doentes desse tipo de comparação. As redes sociais, elas exacerbam esse sentimento de inveja amargurada e sentimento de rivalidade num nível praticamente que nos deixa doentes. Porque antes nós nos comparávamos com quem a gente conversava, quem a gente ficava sabendo, eram poucas pessoas, a gente ouvia falar, agora a gente tem milhares de pessoas para nos comparar. E não de fato comparar com o que é verdade das pessoas, mas com aquilo que as pessoas editam e mostram e querem mostrar para nós. E a gente faz a mesma coisa, e a gente está todo mundo nessa doença. E ninguém está percebendo como isso está. Aliás, as pessoas estão percebendo, mas a gente precisa perceber isso também. Como isso está nos levando para longe do que é a sabedoria de Deus. Perceba como a sabedoria do mundo, ela é sempre o oposto da sabedoria do alto, que Tiago vai falar já já. A palavra de Deus nos diz, nos orienta a nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram, a chorar com aqueles que choram. A sabedoria do mundo nos leva a fazer o contrário. Quando alguém está se alegrando, quando alguém está feliz, quando as coisas estão dando certo na vida de alguém, a gente lamenta, porque ela está melhor que a gente.
E a gente se alegra secretamente quando as coisas vão mal para alguém. Essa é a sabedoria do mundo. Você percebe o perigo disso? Você percebe o perigo que isso causa no nosso coração? Por isso que Tiago está dizendo, ela não é neutra, ela não é inofensiva. Eu não estou exagerando quando eu estou dizendo ela é animal e demoníaca. Tiago não está exagerando, meus irmãos. Ele diz no verso 16 que isso tudo resulta em confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha que Tiago diz que é o resultado de uma vida marcada pela sabedoria do mundo, marcada pela inveja amargurada, pelo sentimento de rivalidade. Vai terminar tudo em confusão e toda espécie de coisas ruins. Numa casa que é marcada pela inveja, pela rivalidade, por cada um pensando em si mesmo, o resultado vai ser confusão e toda espécie de coisas ruins. Num ambiente de trabalho marcado pela rivalidade, pela inveja, pela sabedoria do mundo, o resultado vai ser confusão e toda espécie de coisas ruins. Há um perigo real aqui, meus irmãos, que a gente precisa ficar atento. Um perigo para o nosso coração e para aqueles ao nosso redor. Sempre que nós optamos pelo tipo de sabedoria do mundo, que não leva a glória de Deus em conta, que não leva o bem do meu próximo em primeiro lugar, como uma prioridade, o que está em risco, na verdade, é o nosso próprio coração e o bem das pessoas ao nosso redor. Por isso a gente precisa ficar alerta, porque essa sabedoria é sutil, e ela está presente, como a gente disse, em todo canto que você olhe nesse mundo. Nada é neutro, nada é inofensivo. Nós precisamos buscar a sabedoria, sermos sábios, para ver que tipo de sabedoria estamos deixando influenciar as nossas vidas. Muitas vezes a gente ouve um sermão só no domingo. Se a gente falta um domingo, vai ser um a menos no mês. Só que a gente não deixa de ouvir as notícias, a gente não deixa de assistir as séries, as novelas, os filmes, a gente não deixa de entreter, a gente não deixa de buscar ficar por dentro das coisas. Só que essas coisas que estão sendo trazidas a nós não são neutras, não são inofensivas, estão formatando, estão moldando uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de reagir ao mundo, de ficar ou desanimado ou de ficar eufórico pelas coisas erradas que estão nos levando a pensar e viver a sabedoria do mundo. E não adianta. Tirando a palavra de Deus, todo o resto é sabedoria do mundo. Eu não estou dizendo que a gente vai ter que sair do mundo. O Senhor Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós não temos como zerar o contato com essas coisas, mas nós precisamos ser conscientes, meus irmãos. Precisamos buscar a palavra de Deus com mais tempo com Deus. Mas eu não vou me adiantar que a gente vai chegar lá ao falar disso, ao falar da sabedoria do alto. Tiago termina dizendo, então, o que a gente pode pensar quando ele fala em confusão e toda espécie de coisas ruins? Coloca aí toda espécie de coisas ruins. O que você imaginar de ruim está dentro do que Tiago está falando. Ira, amargura, ressentimento, falta de perdão, roubar o amor num relacionamento, falta de intimidade, falta de confiança, falta de amizade, confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, fiquemos alertas às mentiras da sabedoria do mundo e aí busquemos o outro tipo de sabedoria que Tiago vai falar, que é a sabedoria do alto. Verso 17, se tiver a sua Bíblia aberta, olhe aí para esse verso. Verso 17 e 18. Tiago nos dá uma opção. Se a gente acabasse aqui, a gente estava perdido, né? Verso 17, mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Verso 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça
para os que promovem a paz. É isso que nós precisamos, meus irmãos. A sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Isso nos leva de volta. Tiago está falando de sabedoria desde o primeiro capítulo, você lembra? Capítulo 1, verso 5, ele diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Nós precisamos dessa sabedoria do alto. Nós não temos em nós mesmos. A sabedoria é do alto, ela vem de Deus. Nós não conseguimos produzir esse tipo de sabedoria. Nem por esforço intelectual não conseguimos, nem mesmo por experiência de vida, meus irmãos, também não conseguimos. Que são os dois modos que as pessoas dizem que é a maneira de obter sabedoria, não é verdade? Alguns vão dizer, não, é da educação formal, do esforço intelectual. Outros vão falar, minha escola é a vida, é o que eu aprendi, é a vivência. Mas, meus irmãos, não se enganem. A sabedoria do alto não consegue nem de um jeito nem de outro. Ela vem de Deus. Então, como se consegue a sabedoria do alto? Passando o tempo com Deus, estando com Deus, na presença dEle, em comunhão com Ele, buscando a sabedoria. Como Tiago diz, se alguém necessita, peça a Deus. Clame a Deus por sabedoria. Nós precisamos ser tomar o exemplo de Salomão, que podia pedir qualquer coisa diante de Deus e pediu sabedoria, pediu discernimento, e Deus o abençoou. Com todas as outras coisas, Deus disse, por que você pediu sabedoria, por que você pediu discernimento, eu vou te dar isso e mais riquezas e tudo mais, porque você não pediu riqueza, porque você não pediu as outras coisas em primeiro lugar. Precisamos pedir sabedoria de Deus, meus irmãos. Clamar por sabedoria, clamar pela estar com Deus, é assim que se consegue. Desenvolver disciplinas para estar com Deus, oração, meditação na palavra, falar com Deus, ouvir Deus, ouvir sobre as coisas de Deus, sobre meditar sobre as grandezas dele, meditar sobre a grande história da redenção que nós estamos inseridos, da criação do mundo, de como houve a queda, como houve a redenção em Cristo Jesus, como Jesus nos chama para junto com Ele participar de como Ele está redimindo o mundo e anunciando o reino e participando desse reino que já está entre nós e que virá de forma plena quando Ele voltar. Meditar sobre essas coisas, pensar nas coisas do alto, como nós começamos o culto. Deixar que essa seja a nossa realidade. Em primeiro lugar, essa é a nossa realidade. É nesse mundo que nós estamos vivendo, no mundo de Deus. O nosso mundo pertence a Deus. A nossa história é a história da redenção. É pensando assim, vivendo assim, que nós obtemos a sabedoria do alto. E eu amo essa expressão, né, que Tiago usa, sabedoria do alto, né? Primeiro porque ela me comunica a origem, primeira coisa, a fonte da sabedoria. Ela vem de Deus, ela vem do alto, ela vem de Deus. E segundo, porque ela também me comunica a perspectiva dessa sabedoria. Ela vê as coisas do alto. Percebe? Às vezes, na confusão, o que a gente precisa é ter uma perspectiva mais ampliada das coisas, não é verdade? E é exatamente essa perspectiva que a sabedoria do alto nos dá. Ela é do alto, então ela está vendo as coisas mais claramente. Ela não está na bagunça que nós estamos vivendo dos problemas, das contas a pagar, das crises relacionais. Ela vê as coisas do alto. Ela não é limitada pela nossa pecaminosidade. Ela não é presa às coisas terrenas. Ela vê as coisas do alto. Ela vê as coisas da dimensão da eternidade. Ela vê as coisas do ponto de vista de Deus. É isso que nós ganhamos quando nós buscamos a Deus e pedimos essa sabedoria. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Ver as coisas da perspectiva de Deus, ver uma notícia, por exemplo, ruim que seja, que está vindo um monte, e aí a gente, em vez de ficar desesperado, em vez de ficar perdido, se a gente conseguisse ver as coisas da dimensão da eternidade, da perspectiva de Deus, da grande história da redenção, nós não ficamos desesperados, porque Deus continua no trono, porque o Senhor continua reinando, e o reino vai continuar vindo e virá de forma plena quando Jesus voltar. Nada alterou. Então eu perco o desespero, eu perco a
aquela tristeza que eu estava, o desespero, a raiva, a indignação que eu estava. Nós precisamos da sabedoria do alto. Nós precisamos ser guiados pela sabedoria do alto. Clame por ela, ela vem de Deus, clame a Deus por ela. E isso é maravilhoso. Tiago, ele já foi, quando a gente começou falando sobre essa série, você lembra que a gente comparou ele, alguns comparam, alguns comentaristas bíblicos, com o livro de Provérbios, não é verdade? Porque ele fala de sabedoria, ele traz coisas práticas, e assim Provérbios também traz. Eu acho isso maravilhoso. E eu quero ler um trecho de Provérbios com os irmãos, para a gente perceber esses paralelos que Tiago está fazendo, falando sobre a sabedoria que vem do alto. Quero ler com você Provérbios 2, 8 versículos, de 1 a 8. Rapidamente, Provérbios 2, de 1 a 8, nós lemos assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência, olha aí, o Tiago vai falar desse clamar, né? Se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Amém. É maravilhoso isso, meus irmãos. Qual foi a última vez que você buscou a sabedoria de Deus com essa intensidade? Buscar, pedir inteligência, gritar por entendimento, buscar a sabedoria como a prata, procurar como se procuram tesouros escondidos. Às vezes a gente tem ânimo e inteligência e estratégias para buscar tantas coisas, né? A gente busca melhorar a nossa saúde, e isso é bom. A gente busca comer melhor, se exercitar, isso é bom. A gente busca melhorar as nossas fontes de renda, isso é bom. Tudo isso é bom. Só que a gente deixa no automático o nosso crescimento na graça. Não, isso aí vai acontecer, né? Deixa no automático o nosso crescimento na sabedoria. A gente não pensa nessas coisas. Como que eu vou servir a Deus, em qual ministério, como que eu vou participar com a minha família dos encontros da igreja, como que eu vou colocar na minha agenda, nos meus hábitos, tempo com Deus junto com as pessoas da minha casa também. A gente não coloca essas coisas, a gente deixa no automático. E a gente não vê crescimento. Então eu tenho sido desafiado a isso e desafiado pessoas também a pensar. Sabe aquela pergunta clássica de coach, como você se vê daqui a 5 anos? Né? Aí não tem problema, pode-se fazer essa pergunta. Pense profissionalmente, pense fisicamente, pense, mas inclua espiritualmente como você quer estar. É claro, não está nas suas mãos, está na mão do Espírito Santo de Deus, mas se submeta ao processo, se submeta ao discipulado, se submeta ao Espírito Santo de Deus, para que você sonhe em ser alguém mais sábio, sonhe em ser alguém mais amoroso, sonhe em ser alguém mais alegre, mais perdoador, e essas coisas de fato venham a acontecer. Amém? Que Deus possa nos abençoar, queridos. Só Deus pode dar essa sabedoria. Eu amo como o Tiago coloca aqui, ele vai descrevendo no verso 17, e você vai percebendo que fala, realmente só pode vir de Deus, essa sabedoria. Porque quem é que tem essas características? A maneira como o Tiago descreve a sabedoria de Deus, ele está descrevendo Deus, os atributos de Deus. Ele diz, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica,
gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Perceba, Tiago está falando dos atributos de Deus. E outro paralelo que se pode fazer aqui é como Tiago, as características que ele coloca da sabedoria do alto, aparecem primeiro nas bem-aventuranças de Jesus, no Sermão do Monte. Maravilhoso isso. Mais uma vez, você já está percebendo na série que vira e mexe, Tiago faz referência ao Sermão do Monte. Alguém já disse que Tiago é um comentário do Sermão do Monte. Ele usou muito o Sermão do Monte na sua carta. Por exemplo, quando ele diz, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Ele diz, depois, pacífica. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele diz, gentil, amigável. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele diz, cheia de misericórdia. Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perceba, a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, é o que produz a vida bem-aventurada que Jesus fala no Sermão do Monte. Ter uma vida feliz, ter uma vida bem-aventurada é viver pela sabedoria de Deus. E olha o que Tiago diz que é o fruto, chegando no final aqui, no último versículo, verso 18. Né? Qual é o fruto da sabedoria lá do alto? Lembra? Qual é o contraste com a sabedoria do mundo? O fruto da sabedoria do mundo, ele disse no verso 16, que é confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas o fruto da sabedoria do alto é o verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, resulta em paz e justiça. Confusão, toda espécie de coisas ruins, versus paz e justiça. Não é difícil escolher, né? Qual tipo de fonte você quer beber? Esses são os dois resultados. A sabedoria de Deus produz o que é justo. E isso honra a Deus, agrada a Deus. Isso também satisfaz o nosso coração da maneira mais profunda. Foi para isso que a gente foi criado, meus irmãos. Não é aquela satisfação que o pecado traz, que em seguida vem carregado de culpa, de remorso, de tristeza, daquele senso de que a gente fez o que não devia ter feito. A sabedoria do alto, ela traz paz e justiça duradoura. Traz glória a Deus e traz satisfação para o nosso coração. E traz bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Faz o bem para aqueles que estão ao nosso redor. Então, mais uma vez eu quero pensar com você esse contraste, que a sabedoria do mundo também busca uma paz, mas uma paz diferente. A sabedoria do mundo busca uma paz que é aquela paz, me deixa em paz. Sabe? Você fecha a porta do quarto, né? Me deixa em paz. Não me incomode. Não perturbe. Ninguém me enche a paciência, por favor. Né? É isso que é paz na sabedoria do mundo. Isolamento. Né? Viver para o próprio conforto, para o próprio prazer. Mas a sabedoria do alto busca uma paz que ele conecta com justiça. Você percebeu? No verso 18. Paz e justiça. Ou seja, é a paz que não é só para mim. O outro tem que estar bem também. É o bem-estar do outro, do próximo, daqueles que estão ao meu redor. E isso se reflete nos nossos relacionamentos, nas nossas casas, no lugar que a gente trabalha, por onde a gente passa, onde Deus tem plantado a gente. Eu quero ver uma paz que não é só para mim. Eu quero ver uma paz que é em mim
e através de mim. Primeiro paz com Deus e depois paz em Deus e paz para todos aqueles que estão ao meu redor. Eu gosto dessa expressão, né? Que é lá do hebraico, lá do Antigo Testamento. Essa é a paz que é traduzida traduzida pela nossa palavra paz, que é a shalom. Essa é a shalom de Deus. Uma paz que envolve todos os nossos relacionamentos. Eu estou em comunhão novamente com Deus, comunhão com aqueles ao meu redor, comunhão com a criação, e isso é paz. Pensa, por exemplo, então, a paz que é essa paz, essa shalom, vivenciada num lar. Um lar que busca Deus, não é perfeito, não estamos falando de perfeição, nós não estamos falando de humildade. Um marido e uma esposa pegam na mão do outro e falam, vamos buscar Deus juntos. A gente precisa disso. Vamos buscar Deus, vamos buscar essa sabedoria do alto. E essa sabedoria produz paz. Acontece do mesmo jeito numa igreja, quando a gente junto busca essa paz, busca essa sabedoria. E Deus produz justiça e paz. Em todos os nossos relacionamentos, nós podemos vivenciar isso, meus irmãos. Ao invés de vivenciar confusão e toda espécie de coisas ruins, imagine vivenciar justiça e paz na sua casa, no lugar onde você trabalha, na igreja. Não de maneira perfeita ainda, claro, mas vivenciando a sabedoria do alto e a justiça e paz que Deus promete. Saber viver na sabedoria do alto vai resultar numa vida cheia de paz. Amém? E eu sei que você quer esse tipo de paz, porque o nosso coração anseia esse tipo de paz. Amém? A minha oração agora, meus irmãos, é que a gente chegue no final agora querendo isso, ansiando por isso, pela sabedoria do alto. Não basta você querer um pouquinho. A dica de Provérbios foi, você precisa querer isso mais do que a prata. Buscar mais do que esse busca tesouros escondidos. Se essa for a prioridade do seu coração, nós vamos encontrar. Se nós clamarmos, Deus vai dar. Deus vai derramar essa sabedoria. Então peça a Deus. Peça a Deus em primeiro lugar agora que Deus remova do seu coração as pontes de contato com a sabedoria do mundo. A maneira de pensar do mundo. Decida abandonar isso. Decida abandonar o pensar em você em primeiro lugar. Decida abandonar tudo que é marcado por inveja, ressentimento, egoísmo. Lembre-se, isso vai resultar em confusão, toda espécie de coisas ruins. E clame a Deus, humilhe-se diante de Deus, peça a Ele pela sua sabedoria. Ele é a fonte. A sabedoria não é você inventar o jeito de viver, é você receber dele a maneira de viver. Isso dia a dia, não peça de uma vez só, peça todos os dias. Mas comece agora, peça a Ele a sabedoria que é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E o resultado, a colheita disso, uma vida de paz com Deus, uma vida de paz nos nossos relacionamentos. Amém? Feche seus olhos. Que essa descrição da sabedoria do alto atraia o nosso coração, para sermos assim, para nos tornarmos essas pessoas. Ore para que essa seja a descrição de quem você está se tornando. Puro, pacífico, gentil, amigável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem fingimento. Vamos clamar ao Senhor.
Nós oramos nesse momento e queremos clamar a Ti pela Tua sabedoria. O Senhor nos ensina a fazer isso, a clamar, e que o Senhor é pronto a nos abençoar. O Senhor é mais disposto a dar sabedoria do que muitas vezes nós estamos dispostos a clamar por ela. Deus, que a gente possa ter discernimento e ver que tipo de fonte estamos bebendo, quais são as influências, quais são as vozes que temos ouvido, e que possamos ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor que nos chama para perto, que nos chama de filhos, que nos chama ao arrependimento, que nos chama para confessarmos os nossos pecados e para receber o perdão que há em Cristo Jesus. Nos dá, Senhor, dessa fonte que é o Senhor abundantemente. Como nós precisamos de sabedoria para viver. Como nós temos a capacidade de enfiar os pés pelas mãos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Sozinhos a gente é capaz de estragar tudo, mas o Senhor pode nos orientar. O Senhor pode nos guiar pelos caminhos eternos, caminhos de vida dentro do nosso lar, nas nossas profissões, nos nossos relacionamentos. Precisamos do Senhor. Já quebramos demais a cara tentando fazer tudo sozinhos. Tem misericórdia, Senhor. Que nós possamos ser conhecidos por aqueles que estão no caminho da sabedoria do alto, sendo influenciados pela Tua palavra, tendo a maneira de pensar formatada pela Tua palavra, pela grande história da redenção, por quem o Senhor é, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor fez em Cristo Jesus, pelo que o Senhor vai fazer nesse mundo. Nos dá, Senhor, da sabedoria do alto. Essa é a nossa oração. Cristo Jesus. Amém.